Hoje eu vim falar dos gamas levels de opções. Por que o gama level de opção é importante para se operar futuro? Porque no gama level de opção você rastreia onde o market maker está travado. Você rastreia onde o big player muito provavelmente vai se mostrar, onde o big player vai mostrar a cara. E isso é muito importante para nós tomarmos uma atitude em relação. O que fazer nesses pontos de call wall e put walls? É nesse vídeo que eu vou explicar detalhadamente. Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Eu vou explicar de uma forma bem resumida, mas funcional, o que fazer com esses gamas leves de opção. Eu vou também no final do vídeo passar um local gratuito que te fornece esses pontos. Se você quiser o Jaxbot ou o Spot Gamma, entra no meu grupo do Telegram e conversa comigo que eu consigo uma proposta muito boa, tá bom? Mas eu já vou adiantar que eu no final do vídeo eu vou dar uma solução gratuita. É que não é tão boa quanto o Jaxbot e o Spot Gamma. O Spot Gamma e o Jaxbot são plataformas pagas que vão te prover os dados com mais clareza, vai ficar mais simples de você fazer essa leitura. Isso é muito importante para o operador de futuros hoje, porque o notional das opções é maior do que o notional das ações. Vocês têm noção do que isso que eu estou dizendo? Que o valor que está envolvido nessas opções, a partir de 2019, e tem muita gente operando futuro aí que não tem nem noção do que eu estou falando, a partir de 2019 existiram as opções Zero Day to Expire. As opções 0 DTEs. É como se fosse uma opção de day trade. O que seria uma opção de day trade? Ela começa e termina no mesmo dia. Se o market maker está travado nessas opções que vão expirar quando o Nova York fechar, vocês acham que isso não tem importância? Pois tem muita importância. Eu pego muitas tendências, não é olhando média móvel. Eu pego muitas tendências olhando se tem muita call, tendência de alta, tendência de baixa, se tem muita put. E vou explicar também a diferença de quando tem call e quando tem put, que pode ser uma reversão ou não. Vou explicar também o modo, esse é o modo Classic, é o modo tradicional de se ver esses gamas levels, mas existe um outro modo que você consegue ver se as opções estão de compra ou de venda e o que fazer com elas. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo, que eu não gosto de enrolação, tá? Aqui nós temos o SPX, tá? Mas a gente consegue colocar ele para o ES, tá? Então aqui vão ser os números do ativo futuro. Da mesma forma, eu opero o Nasdaq, já adiantando para aqueles que operam o Nasdaq, tá? O volume do Nasdaq é muito menor. Porém, eu recomendo olhar Nasdaq. Se você opera Nasdaq, olhe o NDX que vai ser colocado para o NQ, que é o futuro. Esses volumes são do ativo, tá? São do ativo à vista, NDX e SPX, respectivamente, Nasdaq e S&P. Mas a plataforma já é uma vantagem da Jaxbot. Ela coloca o ponto que está no futuro, porque existe uma diferença, né, entre o ativo à vista e o ativo futuro, obviamente. E ele já coloca aqui no Jaxbot. Você pode fazer, para complementar, se você opera Nasdaq, olhar o SPX também, tá? Aqui é o NDX que vai colocar os pontos no NQ, ok? Mas vamos ao SPX e o ES. É a mesma coisa que eu vou falar aqui, serve para o Nasdaq, tá? Mas o volume do ES, do SPX, é maior que o volume da Nasdaq. É um detalhe, o Nasdaq ele é mais volátil exatamente porque ele tem menos, aí já vamos falar de outro assunto, né, de fluxo, né? Ele tem menos lote por nível de preço no book, tá? Já o S&P ele é volátil também, mas menos que o Nasdaq porque tem mais lote por nível de preço no book. Vamos falar aqui o que seria isso. Vamos lá. Aqui nós temos, tá muito pouco hoje, né? Os níveis de opção. Normalmente é muito maior que isso. Mas essa aqui é a call wall. É o maior ponto de opção. Claramente vocês veem isso, né? Ela é a maior call wall. Está aqui descrito
nessa aba aqui do Jaxbot, tá? E a maior put wall seria essa aqui. Vocês observando isso, tem mais put ou mais call? Muito mais call. Então a tendência é que o mercado vá para cima se você observar somente isso, tá? Eu particularmente não gosto de olhar esse aqui, eu faço assim, tá? Então eu vejo o ativo aqui dessa forma, vou dar uma maximizada para explicar para vocês. Aqui estão os pontos de call wall, aqui estão o ponto de put wall, na verdade, né? Tá bem pouca o volume de opção hoje, tá? Normalmente isso aqui é mais recheado de opções. Essas bolinhas, elas representam se, por exemplo, você percebe que estava aqui às 3h10 e aumentou para cá às 3h36. Então, esse nível de call está subindo. E perceba que o preço está brigando bem nele, né? Foi bom a gente ter gravado agora. Olha só como ele defende. Perceba que o preço, isso aqui é o preço, tá? Do ativo. Olha como o preço está defendendo na call e não dando continuidade. Eu vou explicar a diferença, tá? Aqui nós temos o Gama Zero, o Gama Flip Zero, que é a zona neutra do mercado. Seria como se fosse uma VPOC, né? Um Point of Control desse nível de opção, tá? Então aqui a gente tem o Gama Flip Zero, tá? Gama Flip Zero, tá aqui, é a zona neutra. Aqui nós temos o maior nível de opções de call, ok? Onde o mercado está defendendo, tá? Ele está defendendo nesse nível de call, nesse ponto de call, ok? Deixa eu apagar aqui. Esse é o maior nível de call, onde ele está defendendo. Olha como funciona isso aqui. Eu estou gravando aqui ao vivo e vocês estão vendo nesse momento como o mercado está defendendo nesse ponto. Por que ele está defendendo nesse ponto? Porque o market maker fez o seu delta hedge ali. Então, no momento que ele fez o seu delta hedge, ele tem que vender, ele tem que bater o ativo SPX, no caso aqui, que é o ativo index, né? O adjacente, no caso. Então, ele tem que bater SPX. Batendo SPX vai fazer cair o ativo futuro também. Aqui nós temos o ponto de put, que é muito pequeno, muito. Hoje assim é pífio esse ponto de put. A bolinha indica que ele foi aumentando, né? Ele era menor ainda e foi aumentando, ok? Então, sempre que eu vir esses pontos de call e de put, eu vou vender, no caso que nem aconteceu agora? Não, não vai. Existe uma diferença e você tem que notar ela quando o mercado está assim, ó. Tem várias call walls e aqui embaixo, vamos pôr o flip zero aqui, ó. Aqui, vamos imaginar que fosse o flip zero, tá? Ok? Então a gente tem um mercado mais de call do que de put, ok? E o que aconteceu? O que acontece nesse tipo de mercado? O preço, vamos imaginar que o preço está aqui, ó. Ele muito provavelmente não vai ficar brigando igual nós vimos hoje nesse exemplo. Porque quando existe uma quantidade bem distribuída em stakes, em barrinhas, de opção, uma quantidade bem distribuída e não uma discrepante, o mercado tende, segundo a estatística, a dar continuidade nesse movimento de alta, falando de call. Em movimentos de baixa, falando de put, o mesmo é verdadeiro. E em movimentos de baixa, falando de put, a volatilidade é maior, inclusive, tá? Do que em movimentos de alta. Mas essa é uma diferença que eu gostaria de salientar. Quando tem vários stakes bem distribuídos, o movimento de continuidade tende a ser maior. Quando existe, igual estamos vendo aqui, apenas um stake, porque se você for ver, é só essa call que está destoando aqui. Não tem muita coisa. Ó, vou até dar uma minimizar. Olha só como ele está. Ele não está. Ele tá com um fluxo muito, muito pequeno de opções. E mesmo se fosse um fluxo relativamente maior, mas somente uma destoando das demais, é motivo
de haver uma defesa, tá? Pode ser que ele volte e rompa? Pode, mas percebam que já houve uma defesa aqui, ó. Tivemos uma defesa do 38 não, do 39 até o 36. É pequena. Para S&P, ok. Vamos ver o Nasdaq. Já que a gente está aqui, vamos ver o Nasdaq. Se está brigando em algum ponto de call. Nasdaq futuro. Não, o Nasdaq não está. Brigou. Olha aqui, ó. Olha aqui. Perceba também. Perceba também. Olha aqui. Onde o Nasdaq defendeu? Defendeu antes, né? Mas defendeu aqui também. Respeitou bastante. E aqui no Nasdaq nós tivemos. Mas do Nasdaq foi mais difícil o movimento, né? Porque tinha essa put também, né? Mas a venda seria. O Nasdaq sempre é mais volátil, né? Perceba que ele passou um pouquinho, né? A venda seria aqui, realização parcial aqui, no mínimo, mas ele continuou caindo. O Nasdaq é um ativo bem volátil. Tem uma flexibilidade maior, ele costuma passar um pouco do ponto, tá? O S&P ele é mais comportado que o Nasdaq. Falando de Classic, do clássico, modelo clássico segundo a literatura, que é esse que eu apresentei agora, essas são as principais características. Recapitulando, se estiver assim, apenas um destoando, é provável haver uma resistência se for call. Se for put, um suporte. Mercado Gamma Flip Zero, essa linha amarela, quando o mercado está no Gamma Flip Zero, ele tende a lateralizar no Gamma Flip Zero. Presta atenção como ele lateralizou aqui, ó. Ó, como ele lateralizou. Ele lateralizou no Gamma Flip Zero. Ó, perceba que a linha amarela que está seguindo aqui é a linha onde o flip estava. O flip ele subiu daqui e subiu para cá, entendeu? Então, assim, quando o Gamma ele está acima do flip, a tendência maior é de alta. Se ele está abaixo do flip, a tendência maior é de baixa, ok? Então, essas são as principais características do modo clássico. Então vamos falar do modo State pelo Jaxbot. Eu não uso tanto, eu tenho ele na minha tela do Hero hoje, já assinei Jaxbot State, mas eu preferi voltar para o Classic, porque não vejo tanto sentido assim de olhar o State. Aqui nós temos as calls aqui em cima e as puts aqui embaixo, ok? Mas por que tem call do lado direito e call do lado esquerdo? As calls do lado direito são call comprada. As calls do lado esquerdo são calls vendidas. As puts do lado esquerdo são puts vendidas. As puts do lado direito são puts compradas, ok? Dito isso, o que muda quando o preço for, por exemplo, numa call comprada? Quando o preço for numa call comprada, o market maker vai comprar o ativo adjacente, ou seja, SPX ou NDX. SPX, o ativo à vista do S&P, NDX, o ativo à vista do Nasdaq futuro, ok? Então, se chegar nesta call comprada, o market maker, segundo estatísticas e a literatura, muito provavelmente comprará o ativo spot, o ativo index, ok? Call vendida, o market maker, quando chegar numa call vendida, o market maker, deixa eu apagar aqui, para não ficar uma bagunça. Quando chegar numa call vendida, o market maker, muito provavelmente, venderá o ativo index, tá? Ele venderá o SPX e NDX. E
DX, fazendo com que o ativo futuro caia, ok? Inputs, no caso de put, quando ele chegar em put comprada, o market maker vai estar com delta head negativo. Então, muito provavelmente, ele vai vender o ativo subjacente. Então, quando chegar em put comprada, deixa eu apagar aqui. Quando chegar em put comprada, ok? Put comprada, muito provavelmente o market maker vai maximizar a sua venda no ativo adjacente, no ativo index, que seria NDX e SPX, ok? Fazendo o ativo futuro cair, NQ e ES, ok? Então, quando for uma put comprada, ele maximiza a sua queda. Quando for uma put vendida, é provável ser um suporte e ele defender. Então, vamos fazer o exemplo para ficar gravado na cabeça de vocês. Quando ele está caindo, bateu nessa put vendida, ele vai muito provavelmente ser um suporte para voltar o preço. Então, isso é um modo de observar também. Então, a gente juntando essa informação com aquilo que eu falei no Classic, pensa, se você está olhando para isso aqui e você vê que ele está indo numa put que tem somente aquela... Igual, vou pegar um exemplo agora, vai. Ele foi numa call que era somente aquela call grandona e sem muitos stakes, era uma call lá. Daí ele vê que é uma call de venda, ok? Ela tá sozinha e ainda por cima é uma call de venda. É muito mais seguro de você entender que ali vai ser uma resistência, tá? É isso, galera. Eu não olho tanto para o state, mas eu acho importante eu explicar aqui para vocês como funciona, porque vocês podem ver isso em algum lugar e falar que, qual que é aquele ali que é diferente. E eu uso esse aqui, ó. E vou falar um pouco do Hero também, tá? Que é essa plataforma incrível aqui, que é a Spot Gamma. Essa plataforma é a primeira que eu comecei a ver as opções. Eu comecei a ver opções em meados de 2023, mais ou menos. Essa aqui foi a primeira plataforma, tá? Eu vou explicar o que é isso aqui, como funciona isso aqui, mas antes eu quero mostrar onde eu olho o equivalente ao state. Eu olho nesse aqui, ó, tá vendo? Então aqui, esse aqui não tem do NDX, tá? Só tem do SPX, ó. Então, esses aqui seriam as compradas, né? E essas aqui seriam as vendidas, tá? Aqui a gente tem o Gama, né? Esse gráfico de Gama, bem interessante também. Mas não é o principal que eu olho aqui no Spot Gama. O principal que eu olho aqui no Spot Gama é isso aqui. E isso aqui gera toda uma quase uma dissertação a respeito do Hero. O Hero, olha assim, olha. Eu vou simplificar o Hero, tá? No meu ponto de vista, o que é o Hero? Dá uma olhada nisso aqui. O que isso aqui parece para vocês? Só para vocês entenderem, isso aqui são os pontos de opção 0DT, o quanto eles estão vendendo. Deixa eu pegar aqui meu point fix. Aqui, ó. Aqui a gente tem o nível 0, certo? Vamos traçar aqui, ó. Aqui é o nível 0, ok? E aqui é o nível abaixo de 0, obviamente, e acima de 0. O que eu olho no Hero? Vou resumir algo que vira uma odisseia. Eu olho isso aqui, ó, como exaustão. Não que eu vou olhar só isso e vou entrar, não. Vai ser um a mais para eu ver o quanto eles estão vendendo ou comprando opção. Então, assim, o quanto o mercado ele estabeleceu isso aqui como um suporte, concorda? Concorda que isso aqui foi um suporte? Certo?
Então, o nosso suporte na data de hoje, por isso que é importante você ver o dia a dia, tá? Está entre aproximadamente 300, menos 300 milhões, não é isso? Olha aqui, ó. Menos 300 milhões, está entre o 400 e entre o 200. Eu acredito que aqui sejam uns 300 milhões, tá? Esse é nosso suporte. Ah, mas teve aqui um que discrepou. Sim, teve uma discrepância, uma anomalia. Não é a anomalia que a gente tem que observar, a gente tem que observar o que está acontecendo. Quer dizer, não é uma anomalia que a gente tem que observar como algo da média. Na média das vendas de opções, foi nesse ponto que eu tracei, tá? Isso aqui foi um ponto que destoou a 1,5. Mas a média foi isso. Esse aqui é o preço, tá? Esse em branco. Então, eu traço esses pontos parecido com um RSI, que é o IFR daqui. É um ponto de exaustão que pode ocorrer ali naquele ponto de opção. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse aqui seria o ponto médio dos que compraram, certo? Mas aqui, né, nessa puxada para o alto, perceba que ele foi além, né? Sim, ele foi além, mas o ponto médio seria isso, que está mais ou menos entre 400 milhões, ok? De compra, de opção. Mas no momento estamos em 600 milhões, tá? Então eu olho dessa forma. Que ponto que está no gráfico? Que ponto que está no fluxo? O que é aquilo? Está na base de uma estrutura? Está acima de uma estrutura? Está no meio de uma estrutura? Está perto da onde do volume profile? É toda uma história, não é só isso. Isso aqui é parte da história e parte muito importante, tá? Esse é o Hero, plataforma Spot Gamma, tá? Muito importante também. Fora o Hero tem muita coisa aqui, né? Tem a nota do fundador, né? A gente tem várias informações aqui bem interessantes também. A gente tem os pontos que eu coloco no NinjaTrader, que eles são integrados, entendeu? Então você no NinjaTrader tem outros pontos de opção que não são das 0DTs, mas as opções de vencimentos maiores, que também são importantes. Então é isso, galera. Só para finalizar o vídeo, não é fazer dinheiro. A intenção do market maker é prover liquidez. Então ele tem que ficar com o delta head dele zero. Naquele ponto que ele defendeu, ele ficou com o delta head dele zero. Entendeu? Então, muito provavelmente, vai haver uma defesa daquele ponto. Plataforma gratuita, tá? Existe uma plataforma gratuita. Eu falei no começo que eu ia mostrar para vocês, que é o JAX Stream, tá? Aqui é o JAX Stream. Olha só, é aquele mesmo ponto que está aqui. Só que o JAX Stream não vai mostrar os pontos do futuro, só vai mostrar o ponto do à vista. Você tem que ficar fazendo mentalmente onde que isso aí vai estar no futuro, entendeu? Mas é gratuito. Existe uma ou outra diferença de alguns pontos de call wall, de put wall. São poucas diferenças, dependendo do momento que foi aferido aquele ponto, tá? Mas basicamente isso não vai influenciar em grande coisa, não. Então é isso, galera. Você vem aqui, você seleciona quais dias você quer. Ó. Você vai. É uma plataforma, por ser gratuita, é uma plataforma interessante, tá? Mas é uma plataforma gratuita, tá bom? Se inscreva no meu canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo, se esse vídeo de certa forma agregou conhecimento. Vou deixar na descrição do vídeo o meu link para o grupo do Telegram. No grupo do Telegram eu forneço os pontos de Gamma Level todos os dias. E também tem um monte de indicador, principalmente de fluxo, mas não só de fluxo, gratuito para vocês baixarem, tá? Deus abençoe fortemente a todos e até o próximo vídeo.